Fernando Henrique Cardoso foi quem começou a liberar dinheiro ao MST e a sucatear as Forças Armadas. Não vamos deixar para lá quem começou isso tudo, de maneira sorrateira. Foi FHC quem começou a sucatear as Forças Armadas. Foi FHC que tirou o poder dos militares ao criar o Ministério da Defesa, entregando tudo a um civil. Foi FHC quem liberou verbas de ministérios para ONGs que alimentam financeiramente o MST. Foi FHC quem participou das primeiras reuniões com Chaves e Fidel falando sobre movimentos sociais e a União Socialista. Foi FHC o primeiro presidente a deixar livre o MST e jamais enfrentar os atos terroristas. Foi FHC que falou que Dilma deveria sair logo, depois mudou de discurso quando confrontado com socialistas comunistas. Bom, aí Lula entrou. Você já sabe da história, eu já sei, todos sabemos. Fatos, verdades, tudo provado e comprovado. E veio explodir no governo Dilma. O Brasil realmente precisa acordar. Precisamos mudar de alguma forma tudo isso. Hegel ensinava que não é possível você criar um movimento histórico através de uma influência linear. Você tem que ter pelo menos duas forças em disputa. Ele tem que controlar as duas. Isso foi Hegel, no começo do século XIX, ensinou isso, o pessoal não entendeu até hoje. Então, o comunismo sempre, o movimento revolucionário, ele se subdivide para criar esta confluência de dois movimentos. E o pessoal da direita, raciocinando como se os partidos comunistas fossem partidos normais, democráticos, dizia assim, nós precisamos dividir as forças deles. Eu digo, mas o movimento revolucionário cresce por cisparidade, ele se autodivide, desde que ele existe. E é assim que ele cresce. Então, quando os sujeito diz, vamos dividir a esquerda, como os nossos militares fizeram, né? Eles reprimiam a esquerda armada e davam dinheiro para a esquerda desarmada. Falaram, vamos dividi-los. O comunista ri disso aí. Porque essa divisão é essencial para o crescimento do movimento. Da onde surgiram o PT e o PSDB? Do mesmo grupo de intelectuais comunistas da USP. Né? A USP é a mãe de toda a merda que está acontecendo no país. Saiu tudo de lá. Né? E saiu exatamente com essa ideia de criar as duas forças. Você vai por aqui, eu vou por ali. Antes, quando surgiram as guerrilhas, também foi assim. O pessoal do velho partido disse, não, vocês vão lá para a guerrilha e nós vamos aqui pelo lado do Antônio Gramsci. Quem chegar primeiro chama o outro. E foi o que aconteceu. Depois subdividiram de novo, com PT e PSDB. Depois subdividiram novamente com os outros partidos de esquerda. E agora já estão a ponto de poder dispensar. Não precisam mais do PSDB, porque você não precisa mais do partido tão aparentemente neutro. Você já pode pegar um que é membro do Foro de São Paulo. Então, à medida que você subdivide, você também concentra. É um mecanismo dialético. Se esses caras não estudaram dialética, nunca vão entender. Então, assim, uma luta de gente maliciosa contra gente simplória. Mas o simplório presunçoso. Todo mundo afetado de síndrome de Dunning-Kruger. E tem, quando aparece um negro que sabe as coisas, eles têm pavor. Porque eles dizem, mas por que é ele que tem que explicar isso e não eu? Ele começa a dizer, a dar para ele a identidade de partido moderado e você mesmo cria uma oposição a ele. De maneira que você tem os dois meios de ação. Você tem a tese e a antítese. O que é tese? Tese é um verbo que significa colocar posição e oposição. Ob quer dizer contrário. Então você coloca uma coisa e ao mesmo tempo você se coloca contra aquela. E eles fazem isso há 200 anos. Mas o pessoal não estuda e não sabe que é assim. Então de você lutar com essa gente não é você levantar uma bandeira ideológica contra uma bandeira ideológica. Não. Você tem que ter uma estratégia tão complexa quanto a deles. E tão abrangente quanto a deles. E para isso você precisa compreender eles. É a regra número 1 do Sun Tzu. Conheça o seu adversário. No Brasil é o Sun Tzu ao contrário. Não conheça, não leia, né, não quero saber, tapa os olhos, tapa os ouvidos, porque isso aí é teoria da conspiração, isso é coisa de nazista, não sei o quê, tudo é só chavão. Quer dizer, o nego pega um chavão e repete aquilo, acho que respondeu alguma coisa. Então, falando, não dá, aí são um bando de amadores, analfabetos, imbecis, tá certo? E são imbecis culpados, porque são pessoas que não sabem aquilo que é obrigação de Foi a tal saber. da estratégia das tesouras. Né?
onde você designa um partido comunista mais radical, que vai promover as mudanças, e outro mais discreto, cuja função, sobretudo, é amortecer, anestesiar e desinformar. Então, esta segunda ala é o que domina a mídia. A mídia não é comunista. Ela simplesmente é desinformante. Ela está aí para acalmar as pessoas, mostrar que está tudo na mais perfeita ordem, enquanto vão acontecendo mudanças radicais, drásticas, profundas. Nesse sentido, então, a gente poderia dizer que seria mais ou menos o papel do PSDB? Sem dúvida, sem dúvida. Isso não quer dizer que todo mundo no PSDB esteja sabendo disso ou compactue com isso. Mas a linha geral é esta, sobretudo o pessoal do Zé Serra. O Zé Serra é um desinformante. Ele está aí para isto. Tá vendo? Então, ele é o anestésico do negócio, só serve para isso. Agora... Por isso que a gente vê, por exemplo, num debate, eu lembro, como se fosse hoje, num debate que teve Lula e Serra, onde na segunda vez que ele se candidatou e concorreu com o Lula, parecia mais uma conversa de comadre do que um Claro, debate. conversa em família. E você vê, uma das medidas centrais dessa mudança foi proibir o debate ideológico. Você só pode discutir questões administrativas. Isso quer dizer que a ideologia fica intacta. E quanto mais poderosa ela se torna, mais ela se torna invisível. Então você está já sob um sistema de controle social comunista e o pessoal pensa que o comunismo acabou. Por quê? Porque não é discutido. E quando alguém resolve, como a gente está vendo agora, um renascimento, de certa forma, do movimento conservador... A consciência dessas coisas. Há uma gritaria absurda. É fascista, Sim, é nazista... porque eles contavam, absurdo. eles achavam que tinham dominado a situação completamente. Achavam que era um poder hegemônico. Eu digo, mas não era tão hegemônico assim. E eu sempre disse para eles, olha, tudo que eu estou dizendo, amanhã você vai ver a massa gritando isso na rua. Não adianta você tentar esconder. Eu vou falar para o pessoal da grande mídia, não briga comigo que você perde. Por quê? Porque eu estou dizendo que 2 mais 2 dá 4, você está dizendo que dá 5,5. Mais dia, menos dia vai dar 4. Pô, Em algum momento as pessoas têm que... Em algum tomar momento consciência. vão perceber, tá certo? Então, não adianta querer esconder. Mas eles achavam que tinham o controle total da situação.